Olá, estamos aqui de volta nesta quarta-feira, trazendo para vocês aí o nosso 5º episódio do podcast Falando de. E hoje a gente vai ter uma conversa muito bacana sobre um pouco de tudo, um pouco sobre educação, um pouco sobre ser mulher, um pouco sobre pedagogia social. Vamos estar aí batendo um papo muito especial com a doutora Suzete Orsejoski. Professora, gente, eu anotei porque o currículo é grande. Professora na Unicentro, no programa de pós em educação, pedagoga doutora em educação pela PUC Paraná, com estágio na UNED em Madrid, líder do GTFOP, coordenadora do LAPESUL e membro do GT, coordenadora da REPED e integrante do Fórum Paranaense de Pedagogia. Ela tem um trabalho em cima de estudos sobre gestão escolar, não escolar e identidade da pedagogia, em contextos não escolares, com ênfase na pedagogia social. E a coisa mais importante do currículo dela, ela não colocou aqui, é que ela é minha amiga há mais de 30 anos. É verdade. Suzete, seja muito bem-vinda ao podcast Falando de. É uma alegria muito grande e especial, né? Tá te recebendo aqui. Então, fique à vontade para o primeiro oi aí para os nossos internautas. Então, oi. Um abraço aí para todo mundo, né? Quem está nos ouvindo. E vocês têm um território grande, né, aqui. Exato. Porque vocês têm, não é só no Pinhão, mas aí toda a comunidade ao redor, né, com outros municípios. Então, um grande abraço para todo mundo. Eu conheço a Vânia, em Reserva do Iguaçu. Estarei com ela agora dia 11, Vânia. Né, vamos trabalhar lá a Escola de Paz do Brasil. Então, um abraço, né, a todos os amigos da Fatos Web. Sua primeira conversa, que a gente sempre pergunta para quem chega aqui conversar com nós, é o que faz você levantar todos os dias? A vida. Eu acho que é a vida, né? A vida mexe conosco e a vida, embora tenha uma cotidianeidade, mas ela é cheia de desafios, perspectivas, necessidades, e é a vida que faz a gente levantar todo dia, né? E você tem isso como não como fardo, mas como um processo mesmo, né, de existência. Então, você gosta de existir, você está existindo, e é isso que faz a gente continuar, seguir, né? Você tem aí toda uma caminhada na educação, né? Você é guarapavana e cresceu em Guarapuava. Na verdade, eu sou de Cruz Machado. Ah, é mesmo? Eu sou de Cruz Machado, interior do estado do Paraná. Então, Guarapuava é a minha cidade, né? Porque moro, desde os meus desde os meus 7 anos eu moro em Guarapuava. Então, é tempo, né? É tempo. Mas não deixo de visitar Cruz Machado. Como é que é? A chamada do umbigo? Exatamente. Não deixo de honrar, né, a minha cidade, o meu município. Gosto muito de todo mundo que está por lá ainda, né? Então, é muito bom. E você, quando jovem, teve uma ligação muito forte ali com o esporte e tal, mas acabou, né, trilhando o caminho da educação. O esporte foi só uma paixão temporária mesmo? Ou você desistiu porque não achou muito espaço? Naquele tempo, para a mulher, era mais difícil? Não era nem difícil.
eu acho que os nossos caminhos eles vão nos levando para outras coisas, né? Então você tem momentos, né? Eu acho que são momentos mesmo. Eu tive um momento que sim, fiz esporte. Esse esporte perdurou até os meus 35 anos, mais ou menos. Então, desde os meus 10, 11 anos até os 35 fui desportista. Então, e claro, né, isso foi se acabando, porque não é só uma questão de é difícil, não dá mais. É uma questão do físico também, né? O teu físico vai chegando num momento que ele vai dizendo assim, viu? Eu acho que cansei, né? Mas, enfim, e não foi alguma coisa assim que eu deixei porque tive que deixar. Simplesmente ele foi, né? O Silvio Fraguas, que era o nosso mestre, né? Que ainda ontem eu estive conversando com ele. O Silvio Fraguas, na época, né, que nós tínhamos o esporte guarapuavano, era ele o nosso mestre. Então, existia uma dinâmica muito grande, né? Um espaço para o esporte muito significativo. E eu estava em plena forma, então, né, foi muito bom. Guardo recordações maravilhosas. Tenho amigos até hoje dessa época, né? Nós temos um grupo de WhatsApp. É muito bom recordar, é muito bom ver, é muito bom falar sobre. Assim, mas é uma saudade gostosa, sabe? Não é nada assim, ai, que pena que não tem mais. Que, que bom que foi, sabe? Aham. Que bom que foi. Foi um ciclo vivido e fechado. Isso, foi um ciclo vivido e olha, nossa, recordações maravilhosas, processos maravilhosos, nada assim que tenha, né, que tenha um rancor, um deixar, um abandonar, não. Foi natural, tudo natural. E você passou também pelo teatro, né? Também. Como uma boa geminiana que sou, não gosto de ficar fazendo uma coisa só. Então, também, né? Fiquei um bom tempo. Esse tempo do teatro foi mais na faculdade, né? Durante o meu período de faculdade. Então, nossa, festivais de teatro amador aqui em Guarapuava, em Curitiba, em Ponta Grossa, estivemos em Maringá, andávamos por aí meio mambembe, né, apresentando aqui e ali algumas peças, né. Tivemos um período muito bom também, né, do teatro na Unicentro e foi também, né? Foi o ciclo. Foi bom enquanto durou. Ainda esses dias eu encontrei com a Beth Quevedo, né? Lá na Academia Brasileira de Letras, Academia Guarapuavana de Letras, né? E ela comentava, né, de tudo que a gente fez, de tudo que a gente viveu. Esses dias teve um evento recordando algumas coisas, alguns destaques de cidadãos guarapuavanos que trabalharam por Guarapuava, fundaram Guarapuava, estiveram, né, à frente de muitas coisas. E uma delas, né, um desses sujeitos era também ligado ao teatro, né? Então, a gente teve lá a professora Madalena Neroni, que está hoje à frente da academia, né? Teve esse estalo de fizeram um filme, inclusive, né? Um vídeo muito bem feito, um documentário. Até vale a pena uma hora vocês darem uma olhadinha, quiserem trazer para cá, vai ser bem bacana, porque
conta a história, né, de Guarapuava. E ali tinha também o teatro, né, o Teatro Santo Antônio. E agora nós estamos com 2 teatros em Guarapuava, né? Um que é o Teatro Municipal e o outro que é o teatro da faculdade, da Federal, ali do Instituto Federal, né? Eu vi esses dias aqui, que ficou, assim, vi alguns flashes, né? Ficou muito bonito. Pelos flashes ficou muito bom. Eu não fui lá ainda, mas... Parece que a capacidade para 1.000 pessoas. Pois é. Então ficou teatro. Agora vai ter espetáculos por ali que vão ser provavelmente mais acessíveis, né, ao público. É verdade. E faz falta, né? Cultura, apesar de nós já ter vivido aqui no país, né, alguns momentos de contracultura, mas não tem como você imaginar o ser humano se tornando humano sem o processo da cultura. Pois então, Nara, sabe que você toca numa coisa muito interessante. Essa minha vida, né? Você falando agora, você fez eu pensar nisso. Eu ser atleta, eu ser atriz, não no sentido de, de ser atriz, né? Enfim, como se vê hoje, né? O artista, mas você ter essa vivência, né? Com o esporte, com a cultura. Então, isso dá para você dimensões distintas de elaboração da própria humanidade, né? Eu acho que é isso. Não que isso seja me deixe melhor ou pior, né? Quer dizer, eu acho que me deixou melhor. Eu poderia ser pior se eu não tivesse tido essa aproximação, né? Tanto com o esporte, que te dá uma disciplina, te dá até uma estética, né? Ela ética também, porque o esporte, o lazer, a cultura, eles têm essa dimensão um pouco mais transcendental, eu diria, né? É uma dimensão de humanização por um processo que ele não é técnico, né? Não é só técnico. Ele tem uma potencialidade que vai além, né? Que te traz um pouco mais de sensibilidade, de valores que são diferentes, né? Por exemplo, o esporte te dá você aprender a ganhar e a perder, né? Você aprender a se dedicar, né, àquilo que você precisa, você ser persistente, a respeitar, né? O adversário. A respeitar o outro, né? Aí você já tem uma dimensão ética que vai entrando, né? De você, como a gente dizia, né, que você não pode fazer o mal, você não pode fazer alguém, né, se machucar, isso, aquilo. Por quê? Porque você não quer que ninguém faça isso também com você, né? Então, tem uma dimensão ética, né? Tem uma dimensão... E aí depois vem essa dimensão estética também, porque tem o corpo ali, né? Que você cuida, que você preza. E aí você chega no teatro, né? Que você também tem essa estética, né? Essa dimensão do que é belo, do que é bom, do que faz bem para a alma, né? Para o espírito, né? Para essa dimensão de consciência mesmo do ser humano, né? Então, acho que você me fez pensar nisso agora, eu nunca tinha pensado. E nessa formação aí entra uma outra ponta que eu acho que é um tripé importante, que é a educação, né? Nós viemos de uma caminhada muito grande na educação, né? E você ainda caminhou se aprofundando na questão do estudo mesmo, né? De formar o que vem ainda da educação. E hoje nós passamos assim por sérios questionamentos da nossa educação, né? De repente,
muito mais voltado para números do que para formação, né? A gente sempre falou muito que a educação é importante, está fazendo uma troca de conhecimentos aí, trazendo conhecimentos para as novas gerações, mas eu sempre tive comigo que o ponto mais essencial da educação sempre foi a formação, né? Dar uma formação, principalmente de amplitude, de olhar para o outro e para o mundo, lembrando que você faz parte, mas está integrado, é uma rede, e que tudo que a gente faz vai bater no outro e às vezes num outro bem mais longe do que a gente imagina, né? Então eu queria que você falasse um pouquinho aí, contasse para nós um pouquinho dessa tua caminhada na educação aí. Hoje você é uma doutora, mas ela não, né? Até porque a juventude acha que as coisas acontecem muito assim, né? E tem uma caminhada aí tem bem um processo longa. longo, né? Foi aí quando eu ainda era atleta, né? Eu lá no Carneiro Martins, terminando o ensino médio, e eu resolvi que iria fazer o vestibular, né? Então, essa caminhada, ela tem, né, dimensões que principiam as nossas conversas lá dentro de casa, né? Lá com a minha mãe, com o meu pai, com os meus irmãos. Então, vamos, um dia eu vou fazer faculdade, um dia eu vou fazer vestibular, um dia isso, um dia aquilo. Então, é uma caminhada que você faz e que tem todo um processo, né? Sim. Então, como diz você, não é da noite para o dia que você vira, né? Que você vira a chave, né? Você vai virando essa chavinha, né? Você vai abrindo essas portas. Então, quando eu fui fazer vestibular, eu não me imaginava sendo uma educadora, assim como hoje eu me vejo, né? Eu fui galgando, né? Fui buscando esses caminhos. E esses caminhos foram, né, sendo abertos e eu, estando ali, fui aproveitando as oportunidades. Fiz pedagogia, né? E hoje digo, e faz um tempo que eu já digo isso, que se eu tivesse hoje que escolher um curso para fazer, eu escolheria pedagogia, né? Porque vejo que a pedagogia está em todos os espaços e eu defendo isso e tenho uma caminhada que me afirma isso todos os dias, né? Inclusive hoje eu estava escrevendo um texto, né? E escrevendo algumas coisas ali que a gente pretende conversar com outros dois colegas e construir um texto juntos, e é justamente sobre isso, né? Que pedagogia que a gente quer, como é que ela está hoje, que tipo de pedagogia nós fazemos hoje, né? Então, uma ciência que elabora, que critica, que promove, que coordena, que gesta, né? Que cria, que inova o objeto da educação, né? Então, não tem outro profissional na nossa, sei lá, Coletividade. na nossa coletividade de profissionais, na nossa sociedade, que tenha por função isso, né? Olhar a educação, pensar a educação, promover a educação num sentido crítico, de humanização do homem, né? Então, e aí quando você diz que a atualidade está, né, trazendo essas questões, aí a gente, há um tempo, né, desde que me conheço por educadora e por pedagoga que sou, eu sempre priorizo a questão da qualidade, né? Qualidade, o que é qualidade? Que tipo de qualidade nós temos que ter no processo de elaboração do conhecimento, né? Como é que a gente faz isso, né? Então, é uma qualidade que não tem como medir, né? Não tem assim um valor econômico, né? Um valor produtivo, mas tem um valor social, né? É para você dimensionar essa humanidade, né? É para você promover essa humanidade, é para você promover uma sociedade cada vez mais humana, justa, solidária, fraterna e etc., né?
Então, quando você hoje observa uma guinada, que não é só na educação, né? A educação é o reflexo disso, mas que você observa que o poder econômico, político, ele está vinculado à quantidade ao invés da qualidade, claro que você tem esse descompasso na educação, né? E a gente tem visto aí, enfim, coisas que só nos fazem tecer, não só tecer as críticas, mas promover ações que minimizem ou, no mínimo, promovam, né, situações que sejam mais transformadoras, porque a gente está tendo bastante dificuldade, né? Bastante dificuldade. A gente olha da educação, né? Mas a questão social, né? A questão de elaboração da sociedade, nós estamos percebendo que eu às vezes digo que a gente deu alguns passos, né, à frente, mas agora parece que a gente está correndo para trás. E aí, falando nisso, eu queria comentar assim, que a gente tem muito conhecimento daqui do país, né? Então, a sensação que a gente tem é que o país tem um grupo muito grande de pessoas, como você disse, correndo para trás e bem para trás, né? Que, às vezes os discursos remotam lá, a Idade Média, né? Que é uma fala que realmente parece que a pessoa está falando como se vivesse na Idade Média sem um mundo de informação. E aí, ao mesmo tempo, você tem, para uma geração que está aí chegando, um mundo de informação que, inclusive, nós, né, não tivemos. A informação na sua mão e, contudo, um problema de que essa informação tanto pode ser uma boa informação, como pode ser uma informação deturpada. Então, você tem tudo isso acontecendo aí. E a gente tem acompanhado o que acontece no Brasil. Mas você também andou, né? Eu sei que você andou indo participar de eventos fora, na Europa e tal. Então, lá fora está essa confusão também, ou essa confusão é exclusivamente nossa? Não, a gente não é. Não, a gente não é a última bolachinha do pacote, não. A confusão é grande, né? A confusão é grande, é mundial, a gente percebe isso, né? Vocês estão vendo aí agora essa disputa pelo poder do conhecimento entre o Trump e Harvard. Então, a gente vê que existe muito, né? Muita coisa que está acontecendo e que realmente a gente não está conseguindo explicar, né? De uma forma assim, como que eu diria, de uma forma objetiva e simples, né? Não é uma explicação simples a ser dada para essa problematização toda. Então, é preciso se debruçar mesmo, né? E esses dias eu conversava com uma colega de Valência, né? Agora, faz o que, um mês atrás. E ela me dizia, não só para mim, mas para os meus alunos de pós-graduação, né? Eu estava ministrando a disciplina sobre identidade da pedagogia, e aí fomos tratar um pouco desse processo educativo que acontece também fora, né, da escola, onde nós temos os educadores sociais, e eles trabalham muito isso na Espanha, né, a questão da educação social, da pedagogia social. E aí ela me dizia, né, do quanto a questão do racismo está muito forte, o preconceito, né, contra a mulher, né? Então, agora, há pouco tempo, a gente viu isso aqui no Brasil, né, esse discurso de ódio contra as mulheres, né? E isso vem da onde?
E as redes sociais vão só simplesmente alimentando e mobilizando cada vez mais, né? Então, o discurso, ele vem, mas ele me alicia, né? Ele me convence ou eu já estou convencido daquilo e quando eu vejo esse discurso, eu embarco nele com uma facilidade muito grande, né? Então, é uma questão também de valores humanos, né? De direitos humanos, de valores humanos. E hoje você falar e tratar dos direitos humanos, dos valores que a gente precisa ter para conviver bem na sociedade, parece que é um pecado, né? Sim. Você dizer isso, você falar disso, né? Parece que isso não soa bem, né? Exato. E aí o que soa bem, né? Essa é uma questão que eu sempre me faço. Tá, mas se eu não defendo valores humanos, se eu não defendo os direitos humanos, né? Se eu não defendo uma ética do bem viver, da convivência, né? Humana, então eu defendo o quê? Né? Essa é uma questão que me parece crucial. Com certeza. Verdade. E nós temos visto assim que nesse embalo, né, nessa confusão, a gente que tem já bagagem de vida, bagagem de formação, tem se debatido. Então a gente fica imaginando como é que fica, né, a cabeça dos jovens. Eu quero falar uma coisa disso. Esses dias, Nara, eu recebi, né, em casa, acho que você teve a oportunidade de conhecê-lo, um rapazote, né? Eu digo, um menino, né, de 20 e poucos anos, na minha casa, e ele veio da Espanha, é sobrinho de um grande amigo meu da Espanha, né, o professor Mário Vichet, e ele passou uma temporada aqui conosco no Brasil. E eu sempre penso isso, sabe, que você estava refletindo agora. A gente que é mais velho, a gente que já tem uma certa idade, a gente que já tem uma certa experiência. Então, ok, né? Então, eu já sou uma pessoa que eu estou mais naquela faixa etária do pessoal tradicional, né? Conservador, tradicional, do que a juventude que está vindo agora, que está pensando, e que está, né? Que está sempre vem com vontade de revolucionar. Isso, né? Que vai revolucionar e que vai mudar o mundo, né? Então, eu me peguei conversando com esse menino, né? Dias atrás, então, portanto, e ele me dizia isso. Ele dizia assim, eu não concordo com essas coisas que são banalizadas na internet. Né? Então, você fazer o mal para o outro, você tirar um sarro do outro, você fazer uma piada com uma pessoa mais velha, você promover um desafio que vai machucar alguém. Né? Ele dizia assim para mim, isso não pode. Aí eu olhei para ele e disse, ai, que alívio, porque eu pensei que eu estava, né? Eu pensei que eu era isso, né? Uhum. Ah, você não entende, isso é só uma brincadeira, isso é uma bobagem, isso é qualquer coisa. Não, para mim sempre foi muito sério. Exato. Né? E eu sempre pensando, meu Deus, mas aonde que isso vai dar e tal. E aí eu ver um jovem de 20 e poucos aninhos dizendo isso também, eu fiquei um pouco mais tranquila, sabe? Eu pensei, então eu não estou tão fora da casinha assim. Exatamente. Enquanto a nossa convidada ali toma um golinho d'água, eu vou lembrar vocês, né, que nós estamos aqui na TV Fátima, no canal do YouTube, que você pode aproveitar esse momento e curtir, compartilhar esse nosso bate-papo, se inscrever no nosso canal, acionar o sininho para quando a gente entrar
com um novo podcast que entra toda quarta-feira às 20 horas. Mas também a gente está sempre fazendo várias reportagens que estamos a todo momento entrando aí pela TV Fato. Nós temos na terça-feira o programa Meia Hora com a Gidão, para quem gosta da música gaúcha, para quem gosta do tradicionalismo. E estamos aí cheio de novidades. Então, aproveita esse momento e já se inscreve no canal e aciona o sininho. E também para lembrar para vocês que se você está com vontade de modificar a sua casa, dar um novo jeito para a sua empresa, seu escritório, né? O caminho é a Marcenaria Trato Feito, aqui do município de Pinhão, mas que atende a região. Você consegue conversar com a marcenaria, o pessoal da Marcenaria Trato Feito, na loja Magazine, aqui no Pinhão. É só entrar em contato com o Marcos Reca, a esposa dele, André, que vocês vão ter um atendimento de primeira. Todo esse cenário nosso aqui foram eles que montaram para a gente. Então, vocês lá vão poder realizar o teu sonho, pôr a sua casa, a sua empresa do jeitinho que você está sonhando, com os móveis planejados. E se você não quiser móveis planejados, também a Magazine vai poder atender você na diversidade de móveis que eles têm, além dos planejados. Então, pensou, quer realizar um sonho? É na Magazine, é na Marcenaria Trato Feito. Suzete, nós... Estou precisando de umas cadeiras lá em casa. Então, é um bom lugar para você ir. Eu vou visitar daqui uns dias. Você sair, já passa uma passeadinha lá no Magazine Móvel. E eles vão longe, trabalhando, fazendo os planejados. E aí, a pedagogia social, né? Que a gente está aqui falando da questão do jovem, a gente tem se debatido. E ainda, às vezes eu fico com a sensação, apesar de já ter saído um tempinho da escola, mas a gente que é professor nunca deixa de estar acompanhando e vendo, é que às vezes há um conflito assim, entre a escola formal, né, e a pedagogia social. Como se uma coisa tivesse que acontecer, cada um num quadrado, sem haver uma interseção. É. Então, eu ando num caminho aí que é o caminho do meio, né? Eu não vejo a pedagogia social como uma outra pedagogia. Para mim, a pedagogia é social. Se ela não for social, por que ela é social? Porque a escola é uma instituição social. Porque nós somos seres sociais, né? Então, para a minha defesa, né, em relação à pedagogia como uma ciência da educação, passa por essa questão também de enxergar essa pedagogia como sendo uma pedagogia que é social, para o social, no social, com o social, né? E aí a gente identifica muito essas políticas, principalmente, né, as políticas de assistência, a política da defesa de direitos, a política da vigilância mesmo, né? da preservação dessa humanidade, e que você tem daí os espaços de acolhimento, os espaços de fortalecimento de vínculos, né? E você vai vendo que nesses espaços se requer uma pedagogia, né? Então, nós temos vários autores que desde a década de 80, 70, vem falando disso aqui no Brasil, né? Nós temos o professor Libânio, a professora Selma Garrido Pimenta, a professora Maria Amélia Santoro e muita gente, né, que vem conversando sobre isso e vem dizendo que a pedagogia é uma ciência que ela está para elaborar a educação, né? Para trabalhar com esse objeto, para problematizar esse objeto. E aí, a pedagogia social é vamos dizer assim, uma concepção, né? Uma concepção que
Me remonta lá desde a nossa vida de orientadora educacional dentro da escola, né? Nós tínhamos dentro das escolas a figura do orientador educacional e que esse orientador educacional trabalhava com muitas coisas, como, por exemplo, bullying, que na época não era bullying, né? Na época exatamente. era uma brincadeira, na época era apelido, na época eram coisas assim, né? Exato. Mas isso, né, foi se transformando e hoje você tem, né? Então você tem bullying, você tinha à época, né? A gente trabalhava muito com a questão da formação do cidadão, né? Então pensar sobre os valores, pensar sobre os sentimentos desse sujeito, né? A gente lidando muito com adolescentes, né, Nara? Meu Deus, isso eu sempre gostei e isso é uma coisa que eu tenho assim, eu não sei se seria saudade, mas um carinho, sabe? Porque era uma escola, pelo menos assim, pelo menos a gente queria, né, fazer a escola e buscava isso, fazer uma escola que acolhia, que ouvia, que escutava e que articulava essas vozes, né, dentro da escola. E eu vejo que a pedagogia, essa pedagogia que eu acredito, ela é ainda e continua sendo essa pedagogia que articula, que mobiliza, que organiza, que prepara, que atende, sabe? Todos os sujeitos que ali estejam, pais, professores, a comunidade em volta da escola, os alunos, é claro, porque estamos ali por conta deles, a própria equipe administrativa da escola, os funcionários, né, o pessoal que cuida da merenda, que cuida da limpeza. Então, eu sempre vi a escola como esse organismo dinâmico e que acolhe e que promove os sujeitos que ali estão. Então, para mim, a pedagogia, ela é isso, né? Ela não vai ser diferente disso. E se eu vou para um outro espaço que também eu vou acolher, que também eu quero promover o sujeito, então é a mesma pedagogia. Eu não tenho pedagogias diferentes. Eu até escrevi esses tempos um texto falando sobre isso, sabe? A pedagogia disso, daquilo. Não, eu não, sabe, não vou por essa linha de raciocínio. Para mim, existe sim uma pedagogia, e essa pedagogia está nos espaços. Então, é uma pedagogia que trabalha com uma educação que acontece dentro do hospital? Muito bem. Acontece dentro da penitenciária? Muito bem. Acontece num contexto socioeducativo? Acontece num contexto de educação de jovens e adultos? Acontece numa aldeia? Acontece no acampamento do MST? Né? Na Europa, lá, os ciganos, o circo, isso, aquilo. Então, é a mesma ciência, com as suas nuances, né, necessárias. E você estava falando aí da questão desse engajar o jovem, fazer essa discussão e a questão do bullying. Eu me lembrei que, uma época, eu até tinha voltado de Curitiba, e eu cheguei para trabalhar numa escola e tinha muita briga. Cada final de aula era quase que formar um batalhão de professores para atender os grupos que iam se enfrentar. E aí, com todo um trabalho de discussão baseado em todas as questões da pedagogia, tendo a orientação, porque a gente fazia o papel trabalhava como orientador educacional, você senta, né, e vai fazendo trabalhos que vai discutindo, e essas questões foram sendo superadas, né, que chegou uma hora zerou. Partir dos grupos, né? A partir dos próprios grupos, que é umas discussões que hoje, pelo sistema que a gente vê, não tem possibilitado, né? Inclusive, esses dias me marcou muito, eu conversando com um profissional que é muito dedicado, trabalha tempo e que
né, se dedicava para preparar a sua aula, ele disse: hoje eu não dou aula, eu apenas trabalho com uma plataforma, e inclusive eu não tenho mais como expandir a minha aula, né? Ela está fechada num quadrado. E eu me lembro que naquela época também a gente desenvolveu uma discussão muito junto com os pais, né? Porque você não tem como trabalhar formação, escola, toda a formação educacional sem estar trabalhando junto com os pais. E a gente também tem percebido hoje os pais muito perdidos. E você tem um trabalho com a escola de pais. E eu acho que era bacana que você falasse para nós um pouquinho desse trabalho, né? A gente já vai engatando ele junto com essa questão da educação, porque não separa, né? Não tem como separar. Então, eu acho que era bacana você falar um pouquinho também sobre a escola de pais. É um outro espaço, né? É um outro espaço. Um outro espaço onde a pedagogia também é chamada A atuar. a atuar, pensar, organizar. Inclusive, no Brasil, né, a escola de pais é escola de pais do Brasil. Então, no Brasil, nós temos pedagogos que orientam, que cuidam disso, sabe? Eu, nesse caminho da Escola de Pais do Brasil, eu e o Renato, que é meu esposo, a gente só trabalha com os círculos, as palestras, os atendimentos, né? Não me dá tempo, né? Até esses tempos uma colega do grupo me chamou para conversar e tal, mas não me dá tempo de refletir, né, sobre isso ali na Escola de Pais. Mas nós temos pedagogos e pedagogas que fazem isso e organizam tudo isso, né? E aí, para nós é um prazer, né, estar trabalhando, só que ao mesmo tempo, né, Nara, é triste também a gente saber e perceber que a família, quando ela se perdeu, assim como você estava falando da escola, que a escola também ficou meio perdida no meio dessa tecnologia toda, a família também, né? E eu não estou falando só do celular, né? Eu estou falando lá, desde o começo, do uso de todas as tecnologias, desde a TV até os vídeos e etc. Né? E os joguinhos depois que vieram, né? E que continuam aí. E que nós estamos criando uma geração já há algum tempo, uma geração que não sabe olhar para o outro, né? Não sabe, não consegue e não tem essa dimensão de afeto. Então, nós fomos perdendo esse afeto de respeito mesmo, esse comportamento eu não diria nem de respeito, mas de solidariedade, sabe? Eu não sei mais olhar o outro e pensar assim que o outro caminha comigo e que eu estou junto com ele, e que ele está junto comigo e que a gente tem que, né, estabelecer uma relação harmoniosa, né? Seja ele meu pai, seja ele meu irmão, seja ele o vizinho, né? Mas essa relação ela tem que ser harmoniosa. E a gente perdeu muito disso, né? Então, na família, a gente sente bastante falta. Os pais, quando eles vêm para a escola de pais, que a gente se aproxima deles e começa a trabalhar com eles, é a droga, né? É o uso indiscriminado das tecnologias, todas. Aí, a falta de valor, a falta de limite, a falta de educação, a falta, enfim, é muita falta, sabe? Muita falta. E a gente tem uma dinâmica daí com esses pais de explorar um pouco essa realidade, eles se perceberem no meio disso, né? Então, primeiro é preciso também uma autoconsciência, sabe? Uma
uma autoanálise, né, de como eu me vejo nesse processo, como pai e mãe, como eu estou nesse processo e o que seria possível que eu, né, me dedicasse, porque é preciso dedicação, né? Não tem outra forma da gente promover a educação senão com dedicação, carinho, amor, amparo, porque essas crianças estão desamparadas, né? Crianças e adolescentes desamparados. E eu tive um professor de filosofia que me disse uma vez, não disse só para mim, disse para o grupo de alunos que estavam ali, né? Professor Aquiles von Zuben. Ele disse assim: o que você fizer por uma criança estará bem feito durante a adolescência. Então, não, deixa ele lá, é só uma criança, não tem problema, né? Exato. Aí, na adolescência, a gente colhe os frutos. Exato. Ontem, né, conversando com a minha irmã, que estava na missa, né, na novena, e ela estava bem perto dela, estava um casal com uma criança de 1 ano e meio. E a diversão da criança era puxar o cabelo da outra. Uhum. Aí todo mundo achava engraçadinho, né? Dava risadinha. Aí até quando uma hora ela foi querer bater na mãe, dar uns tapas na mãe, assim, né? Aí todo mundo meio riu, daí a avó que disse não, né? Mas assim, aí ela saiu de lá assim, perguntando: que isso é certo? Eu digo: claro que não, né? A criança não tem noção que aquilo é errado. Ela tem 1 ano, 1 ano e meio. Né? Ela fez uma vez. Qual foi o que passou para ela? Que era engraçado. Todo mundo riu, todo mundo aplaudiu. Eu vou continuar fazendo. Eu vou continuar fazendo. Está sendo bom, né? Eu tô agradando. A atenção está voltada para mim. Exatamente. Aí depois, mais tarde, como é que você vai explicar para a criança que não é bom? Não é bom. E não é bonito. E não é bonito. Então, às vezes as pessoas ficam... Eu digo que hoje em dia as pessoas estão esperando que as coisas se autorresolvam, né? E elas não se autorresolvem. Vai passar, né? Tem mãe que até fala isso pra gente, pai também, né? Não, é só uma fase, já vai passar, né? Mas... Eu sempre compreendo. Passar, passa. O problema é qual é o resultado que você quer dessa fase que vai passar. Né? Exatamente. Qual é o resultado? Que você tem que interagir nessa... Que vai passar, vai, com certeza. O problema é que, ao terminar essa fase, ele vai sair com uma bagagem dessa fase. E aí? Você faz o quê com esse resultado? Né? E você que vai colher. Exato. E é você que vai colher. E a gente daí acaba sofrendo, né? Porque é sempre assim. Se o teu filho sofre, você também sofre. Né? Exato. E ele sofre, aí a reconstrução desse processo é desafiador para ele e tem que ser com ele, porque não dá para você interferir muitas vezes quando ele já é um adolescente, né? É difícil você fazer interferências naquele processo, porque ele tem que crescer, ele tem que se auto elaborar, né? Mas é claro que você está ali do lado e está sofrendo junto, e está pensando, e está querendo promover, né, esse sujeito, esse jovem, esse adolescente, para que ele realmente supere esses desafios. Mas o sofrimento é grande. Exatamente. Tanto dele quanto o teu, né? Então, nós, pais e mães, temos que ter consciência do papel importante, necessário, fundamental no meio deste mundo que nos atinge profundamente. Então, tem que pensar nisso, tá? Papai e mamãe, vocês são fundamentais nesse processo. Não são substituíveis. Pai e mãe não se substitui. Nem pelo celular, tá? Isso é muito importante, porque esses dias eu estava conversando com uma equipe de professores que a gente estava se lembrando que há muito tempo
pai e mãe saem para trabalhar. Ah, Né? sim. Há muito tempo. Sim. Mas, à noite, quando se voltava, se tinha alguns momentos que se era muito ainda em família, que se era de ver o que estava acontecendo, como estava acontecendo as coisas. E agora, cada um entra para um mundo pequenininho, virtual, de janela, e aí você se desconecta, né, Se desse desconecta das pessoas que estão ali com você. Né? Exatamente. E você... é uma besteira até, uma bobagem você falar isso, né? Mas se fala isso. Eu tenho tantos amigos no... Sei lá. Tenho tantos seguidores, não sei no que lá, né? Quem são essas pessoas? Quem te segue? Por que elas te seguem? Você tem conversado com elas? Você bate papo com elas todos os dias? Nossa, quantos amigos você tem? Não existe isso, né, Narinha? Não existe isso. A gente sempre brinca, né? Às vezes lá em casa eu brinco com o Renato. A gente tem amigos que dá para contar nos dedos da palma de uma mão, né? Exato. Às vezes sobra dedo, né? Mas que bom quando a gente junta a outra mão e continua contando. Nossa, então eu tenho, olha quantos amigos eu tenho, né? Mas isso são amigos que você realmente você conversa, você tem uma relação afetuosa, né? Eles te afetam e você os afeta. Então, isso, né, é notório, é claro, e isso faz bem isso. A ciência comprova, né? Ontem não, antes de ontem, acho, não me lembro mais, eu estava vendo alguma coisa, uma reportagem que dizia alguma coisa do envelhecimento, né? O quanto você vai envelhecendo e você vai perdendo os amigos, né? Você vai perdendo, claro. Né? Mas que bom que você tenha amigos e que você faça novos amigos, né? E que você promova esse processo de interação humana. E mais uma coisa, só existe interação entre humanos. Eu não interajo com máquinas. Nunca me esqueço do Charlie Chaplin, né? Não sois máquinas, homens é que sois. Eu acho que tem os filmes do Charlie Chaplin estavam precisando voltar para os cinemas. Né? Já dá uma lembrada. Assim, na mas dá para ler o último discurso. Tá na internet. Peguem lá, leiam. O último discurso, Charlie Chaplin. E vamos lembrando para vocês aí que estão nos acompanhando também, que quando você quiser aí fazer, né, um tratamento capilar, você quer passar um momento de spa, mas também nesse momento de spa cuidando dos seus cabelos, dando um cuidado, porque a gente está falando aqui de todas essas dificuldades da vida, tem um momento que é bom a gente parar tudo e cuidar um pouquinho da gente, relaxar e fazer um spa dos cabelos, onde você vai estar também cuidando da alma. E isso você consegue fazer no Salão Versátil, no Espaço Maria, com a terapeuta capilar Vânia Levinsky. Você vai ter um trabalho de altíssima qualidade, uma profissional muito competente e que, além de tudo, tem um carinho muito grande por cada um dos seus clientes que chegam lá. Para você marcar a hora, para você tirar dúvida, é muito simples, é só ir lá. Ela vai ter a paciência de conversar, te explicar como é que funciona. E não é só para quem está com queda de cabelo. Eu, né, fiz o tratamento com a Vânia por causa que tive uma séria queda de cabelo e falo muito do trabalho dela porque sei como é, como é que funciona. É com muita qualidade. E ela está lá equipadíssima, né, com um espaço muito equipado, inclusive com uma maca onde você fica extremamente confortável, faz um relaxamento e ela consegue fazer uma diversidade de tratamentos. Seja só para conservação, para cuidado, para relaxo, seja para queda, seja para caspa, seja para uma diversidade, que esses dias conversando com ela, ela me contou uma diversidade de problemas que o cabelo, que o couro cabeludo pode ter, que a gente nem tem ideia, né? Então, precisou disso, procure lá
o Espaço Maria, converse com a Vânia. E também, se você não quiser fazer o tratamento capilar, mas quiser fazer uma maquiagem, quiser fazer um penteado, cuidar do cabelo, cortar o cabelo, também no Espaço Maria, com a Vânia, você consegue fazer. Então, precisou, é só procurar eles, com ela, que você vai ter um melhor atendimento, pode ter certeza, aqui da região. Suzete, a gente está aqui falando, conversando, né? E trocando muitas figurinhas, e a gente estava falando da questão de relacionamento humano, né? E esses dias eu fiquei pensando, até porque eu vi uma terapeuta, né, falando que as pessoas escutam áudio em alta velocidade. Dela falando que as pessoas não deviam fazer isso, que você vai se acostumar tanto com isso, quando você se encontrar com a pessoa que manda o áudio, você vai querer que ela fale naquela velocidade. Uhum. E outra coisa que tem assim, me deixado pensativa é que eu tenho visto bastante gente falar assim, não sei por que as pessoas ligam. Manda uma mensagem pelo WhatsApp. Esses dias eu estou vendo uma pessoa reclamar que era dia do aniversário dela e algumas pessoas ligaram, né, para ela, e ela ficou muito chateada, porque as pessoas deviam mandar mensagem. E eu, inclusive, fiquei pensando comigo, né? Poxa, eu normalmente, um bom tempo, inclusive, eu ligava, porque eu achava que era até mais... Puxa, eu gosto da pessoa. Eu mais quero... pessoal. Exato, mais pessoal. Eu não posso estar lá. Né? Por algum motivo, eu não posso estar lá. Então, eu vou ligar. Então, como que essas relações, né, estão ficando difíceis? Por causa que as pessoas estão esquecendo que precisa estar convivendo. E, claro, que conviver significa conflito também. Não tem. Né? Você vai... Mas é esse conflito, é esse... buscar entender o outro e o outro te entender, que vai nos fazendo crescer e nos tornar humano. E aí a gente já vai pensando aqui, até porque o rapaz ali da técnica está contando para nós que o nosso tempo está acabando. E eu acho que ele está com o relógio errado, porque nós nem falamos um terço do que nós queríamos falar. A gente nem falou nada. Nada, então... Assim, quando eu gosto muito de fazer essa pergunta, porque as pessoas, quando veem uma entrevista e vê se é uma pessoa, né, uma profissional que já está bem colocada, bem sucedida, que, né, já tem uma convivência, inclusive, internacional e tal, parece que tudo é muito bonito, né? Parece que não tem problema. E então eu sempre pergunto para você tem assim, no decorrer da vida, uma frustração profissional, uma frustração como mulher, né? Qual é uma frustração tua? Não tenho nenhuma frustração, sou uma pessoa extremamente feliz. Vocês podem procurar no meu Facebook. Só felicidade. Olha, Nara, muitas, né? Muitos desafios, carreiras que perdi, sabe? Lutas que não ganhei, que me deixaram mais brava e com mais vontade de fazer, porque é isso que faz a gente viver, né? Não é tudo lindo e maravilhoso e sensacional, né? Já há quanto tempo, né, que nós sabemos que é justamente no conflito que a gente cresce, é no desafio que a gente se sustenta. E saber-se ser triste, ficar com raiva, ter um sentimento de inferioridade às vezes, né? Porque existe. Não é, não existe uma vida que seja perfeita e que você tenha felicidade constante, né? Nós nos fazemos de momentos. Existem momentos felizes, ufa, graças, né? E somos gratos sempre por isso, damos graças, né? Sempre por esses momentos felizes, que são eles que nos motivam a continuar. Mas também os desafios e os momentos que são os mais, né, duros da nossa vida, da nossa existência, também servem para nos sustentar, para nos fortalecer, para rever o caminho, né? Rever as possibilidades, dar um outro direcionamento, né? Então, a vida é isso. E não precisa ter medo, né? Não precisa ter medo.
falar em medo, a gente ser mulher, né? Nós tocamos vários momentos aqui de leve nessa questão. Nós passamos agora, há poucos dias, pela situação da Marina Silva, né? Ser, assim, eu digo violentada, né? No Senado, que nos deixa muito mais preocupados com a situação que ela viveu lá e que acaba atingindo todas nós mulheres, né? E principalmente se a gente pegar uma outra situação que aconteceu alguns dias antes, né? Uma pessoa sendo investigada e o comportamento completamente diferente. Então fica até a sensação de quando a mulher detém um conhecimento, um posicionamento, a vontade é agredir para derrubar, e aí quando Desqualificar. eu não... É desqualificar. Desqualificar o tempo todo. Então, E aí, né, pegamos aqui você trabalhando todo esse tempo, a gente está aí na mesma faixa etária, já chegamos no 6.0. Ser mulher, né, nessa faixa etária, o que é bom, o que não é tão bom? Né? O que é tão complicado, o que não é tão complicado. Para mim, como é que as é? dores nas costas, elas são insuportáveis. Tem dias que de noite é terrível, para não dizer outra coisa, né? Mas assim, eu vejo que a mulher conquistou muitas coisas, nós conquistamos muitos espaços, nós já estamos assim diferente, né, do que éramos há um tempinho atrás e bem pouco tempo atrás, né? Mas ao mesmo tempo, eu também vejo ainda essa sexualização da mulher, né? Então, quando você chega aos 60, né, o teu corpo já não é mais aquele, né? Então, então vou perder isso, vou perder aquilo, né? Eu vejo muito a Cláudia Raia falando disso, né? Então, claro, são mudanças, você precisa enfrentar e, logicamente, você já não é mais a Anitta, né, gente? Nem tampouco a Ludmilla. Mas aí a gente fica pensando nisso, né? Por que sempre, quando uma mulher como a Marina, né, ou uma mulher, ontem eu estava vendo a Conceição também, né, que é uma negra, que a nossa escritora, né, como uma mulher não é reconhecida pela sua competência e só é reconhecida pelo seu corpo, pela sua sensualização, vamos dizer assim, né? Então, enquanto essa mulher está sendo objeto, né, porque é um objeto sexual, enquanto ela está sendo um objeto sexual, os homens a admiram, os homens botam o tapete vermelho para ela passar, né, e por ali vai, né? Agora, quando essa mulher tem uma competência profissional, quando tem uma expertise profissional, por que isso não é reconhecido? Por que isso muitas vezes é motivo, né, de conflito mesmo? Porque aí a Marina disse, né, você quer que eu seja submissa, você quer que eu me submeta às suas vontades, ao seu desejo de me calar. Mas eu não vou me calar, né? Porque eu tenho coisas a serem ditas. Então, essa dificuldade que nós ainda temos de reconhecer a mulher por aquilo que ela faz, por aquilo que ela é, por aquilo que ela tem, né, como processo e dimensão mais política, profissional, social, né? Além da sensualidade,
né? Porque não vamos perder a nossa sensualidade. Não é essa a ideia. Né? Não é essa a ideia. Nem tampouco, né, querer que os homens não nos vejam mais sensuais. Não é isso. Né? Mas nós temos que encontrar o caminho do meio, né? Nós temos que andar juntos aí, né, queridos homens. Enquanto você pensa quais são teus sonhos, eu vou lembrar vocês, né, que nós estamos aí entrando toda quarta-feira, às 20 horas, com o podcast Falando de. Se você não assistiu os anteriores, assista. Temos temas muito bacanas. Nós começamos com a Gildo sobre tradicionalismo, a Marta Loureiro sobre Libras e a questão da inclusão, com a Suzana Adri sobre desenvolvimento sustentável, sobre ecologia, sobre, né, viver nesse mundo, lembrando que a gente pertence não só à Terra, mas ao universo inteiro. Né? Então, nós tivemos aí uma diversidade de temas, já que você pode ter certeza que todos eles valem muito a pena assistir. E quarta-feira que vem, a gente entra conversando com o presidente da Cressol Grandes Lagos, o Niceu Kenfel. Né? Nós vamos estar conversando com ele porque, primeiro, para falar sobre cooperativismo, porque a gente acredita nessa ideia, acha essa ideia muito interessante. E segundo, porque a Cressol está fazendo 30 anos, né? Uma cooperativa de crédito que em 30 anos aí formou uma caminhada muito bonita. E, por incrível que pareça, ou muito interessante que pareça, ela surge de 4 cooperativas, né, 4 pontos dessa cooperativa, e um desses pontos foi em Pinhão. Então, nós vamos estar conversando com o Niceu, que para nós aqui do Pinhão é conhecido, né? A gente tem a intimidade de falar o Zeca Kenfel. Então, para você que está aqui do Pinhão, para não se confundir, porque às vezes quando a pessoa é muito conhecida, assim, né, como Zeca Kenfel, a pessoa, quem que é o Niceu? Né? Então, que vai estar aqui. E ele também tem uma caminhada como agricultor da agricultura familiar, de luta e de trabalho na agricultura até hoje, muito bonita, que vale a pena também você conferir na quarta-feira que vem conosco. Então, Sônia... Sônia, não, eu falar em Sônia. Não, Suzete. Fui falar em Sônia e falei... Suzete. Já lembrou da Sônia. Exatamente. Suzete, sonhos. Olha, sonho que se sonha só é só um sonho que se sonha só. Né? Então, a gente tem que sonhar junto. E eu sonho com uma humanidade, né? Uma humanidade mais fraterna, segura, em paz, né? Menos violenta, uma humanidade que se faça espiritualizada também, né? Que tenha essa dimensão do religar, né? E que a gente possa conviver da melhor forma possível dentro de um processo de amorosidade, né? Para lembrar aí o Paulo Freire, né? Com muita amorosidade e dialogicidade, que a gente possa escutar o outro, compreender o outro e que o outro também nos escute, nos compreenda e a gente consiga chegar em consensos, né? Como disse o Papa, agora façamos pontes, né? Vamos construindo pontes, onde nós podemos nos encontrar, né? Muitas vezes, veja o que representa uma ponte. Uma ponte representa que eu posso passar do outro lado e posso receber pessoas também de lá para cá. Exato. Não significa que você vindo de lá para cá, você não vai voltar, né? Exato. Você pode voltar. Eu também posso ficar aqui do jeito que eu estou, com os meus pensamentos, mas a gente se encontra pela ponte, né? Então, esse encontro, que a gente faça encontros que sejam produtivos e que sejam amorosos, né? E respeitosos. É isso que eu sonho. Então, Zeta, a gente agradece de coração, né, você ter aceito o convite. Foi um bate-papo muito gostoso. Tenho certeza que quem está acompanhando também curtiu bastante.
e deixamos você bem à vontade para se despedir, né? Eu acho que você deve dizer só até breve, que acho que daqui a um pouco a gente conversa de novo. Então, até breve. Eu acho que foi muito bom. Eu gosto muito de programas de entrevista, sabe? É uma das coisas que eu assisto, porque eu gosto de saber o que as pessoas pensam. Então, para mim, foi um prazer estar aqui fazendo isso hoje com você, tá? Muito obrigada. E um abraço aí para todos que estão nos vendo e ouvindo. E para você, meu tchau e até quarta-feira que vem no podcast Falando de Cooperativismo.